Então, gente, como eu falei, era uma bola de luz assim e ficava acesa. E meu pai falou: aquilo será que é a lua? Mas estava entre as árvores e muito próximo. Aí ele falou: não, mas aquilo não é a lua. Ele queria ter a certeza de que ele estava vendo a lua e não era nenhuma outra coisa, porque aquilo não tinha explicação. Aquilo estava dentro do sítio. Naquela noite eu lembro que os cachorros assim dos sítios que ficavam mais próximos, que mesmo assim era tipo 1 quilômetro de distância, 1,2 quilômetros de distância, eles uivavam, gente, uivavam muito e faziam muito barulho e latiam, e era uma coisa assim meia fora do comum que aconteceu aquela noite. Aí a gente viu aquela bola, meu pai falou assim: ah, não, será que eu vou lá pra ver de perto o que, que é aquilo? E naquela época, gente, a gente ouvia muito falar de relatos de OVNI, sobre abdução. Eu ouvi falar, eu era criança, mas eu ouvi falar sobre abduções. E aí eu falei: não, pai, pelo amor de Deus, pai, não vai, não vai. E eu fiquei com medo absurdo, gente, de que ele fosse abduzido. E eu pensei: se o meu pai for, eu vou. Porque, tipo assim, gente, eu amo minha mãe, mas a minha maior paixão é meu pai. Eu sou apaixonada pelo meu pai. Se alguma coisa acontecesse com ele, eu queria estar ali, porque na minha cabeça eu ia poder fazer alguma coisa. Com 10 anos ia poder salvar ele de uma abdução, não sei. Então aquela bola, ela tava encostada no chão, ela dava uma pequena levantadinha, voltava e ficava iluminada. Cor de laranja, gente. A cor dela era laranja. E aí, esses dias eu fazendo as somas de mais ou menos quando foi que a gente viu aquilo ali, eu descobri que aquele mesmo mês, porque eu não lembro exatamente o dia, talvez seja o mesmo dia, houve avistamentos de OVNIs numa cidade do interior de São Paulo, gente. Isso foi, se eu não me engano, em 2010, no final de 2010. Eu não tenho certeza, final de 2010 ou começo de 2011. Foi nessa data mais ou menos, porque como eu falei, eu geralmente eu faço 10 anos no final do ano, então foi mais ou menos por essa data, gente. Eu não me lembro ao certo, só sei que quando meu pai falou que ia lá de perto ver, eu segurei a mão dele. Hoje eu tenho um pouco de arrependimento de não ter ido, mas eu falei: não vai, pai, pelo amor de Deus, não vai, porque eu fiquei numa aflição, porque quando eu vi aquilo era como se eu já soubesse do que se tratava, gente. Mas eu fiquei em pânico, em medo, com muito medo. Minha mãe, ela nem se ligou muito, porque ela estava mais interessada em voltar para dentro de casa e assistir a novela. Os cachorros, quando eu fui olhar, eu falei: cadê os cachorros? Porque eu me preocupei com eles também. Eles estavam quietinhos, enfiados assim, gente, porque tinha um fogão de lenha, então eles estavam enfiados debaixo do fogão a lenha, como se não tivessem visto nada ou com medo. No momento eu não soube dizer o que eles tinham, mas eu fiquei, gente, com muito, muito medo. E medo que meu pai fosse lá. E eu pensei, porque ele sempre andava à noite com facão, né? Sempre quem mora em sítio geralmente anda com facão. Ele andava com facão, eu falei: não, ele falou: não, eu vou lá ver o que que é, vou ver o que é aquilo de perto, porque eu nunca vi uma coisa daquela. Ele falou depois: pode ser um balão. Se for um balão, amanhã ele vai estar queimado, né? Mas é estranho porque a gente ficou tipo uma meia hora olhando aquilo e ele não pegava fogo. Então, tipo, não tinha como ser um balão. E aí não deixei meu pai ir. Eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza que ele só não foi olhar o que era aquilo porque eu falei: não vai, pai. Mas eu pensei comigo: se ele for, eu vou. No outro dia a gente acordou de manhã, a gente ficou olhando aquilo um tempão, aquilo não sumiu, ficou ali e a gente voltou pra dentro de casa. E aí no outro dia que a gente levantou de manhãzinha, meu pai falou assim: eu vou lá ver, né, o que que tinha. Se aquele balão, se aquilo era um balão, se ele queimou ali. E aí ele pegou e foi, eu falei: eu vou com você, pai. Já calcei minha bota, eu e minha irmã, e a gente chegou lá, gente. O que tinha era uma marca circular e tinha 3 afundamentos assim no chão, na terra, como se fosse... Só que a terra era muito dura. Por exemplo, se fosse um carro, não deixaria aquela marca. Mas era como se fosse alguma coisa que estivesse apoiado num círculo, numa circunferência de mais ou menos 5 metros. E deixou aquelas marcas, eram 3 marcas. E não tinha nada de incomum. O mato estava um pouco baixo, não era muito. E simplesmente foi isso, gente. Aquilo desapareceu. Tempos depois eu realmente descobri que aquele mês tinha avistamento de OVNIs. E eu não vou explicar pra vocês agora, mas eu tenho motivos pra acreditar que aquilo realmente era um OVNI. Eu tenho histórias também de pessoas que preferem não falar e não comentar sobre isso pra não ser tidas como loucas. Gente, se vocês têm alguma história de OVNI, coloca aí pra mim que eu gostaria de saber. Ou se não, manda seu relato pra mim, pra eu poder falar aqui também, contar o seu relato. Beijo. Gente, me acompanha aí porque eu tenho mais histórias sobre esse sítio que eu morei e eu pretendo postá-las aí no decorrer do tempo. Um beijo, até a próxima.